Antes de nós iniciarmos a prece judaica da Amidá, é costume recitarmos um versículo dos Salmos de Davi. Você sabe dizer qual é esse verso? E qual a relevância desse versículo dentro da prece da Amidá? É sobre isso que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Olá amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Chesed. Nessa playlist nós abordamos as orações judaicas e nas últimas semanas nós temos falado com vocês acerca da prece judaica da Amidá ou Shemoneh Esrei. Amidá significa em pé e Shemoneh Esrei, 18 das 18 bênçãos da Amidá. E a gente já abordou um pouco da origem da prece da Amidá, falando que há 2.300 anos atrás, com Esdras, Neemias e os homens da grande assembleia, 120 homens da grande assembleia, eles determinaram aquilo que viria a ser a prece da Amidá nos dias atuais. Também já falamos com vocês sobre a estrutura da Amidá, né? Como a gente pronuncia cada uma das bênçãos, qual a origem, por que cada bênção tem o seu lugar dentro da prece da Amidá, e mostramos que isso tem relação com a oração judaica ensinada por Yeshua em seus dias, a oração conhecida como Avinu Sheba Shamayim, ou Pai Nosso que estás nos céus. Isso dito por Yeshua 2000 anos atrás. Então a gente já deixou ensinado aqui para vocês a origem da prece da Amidá, a sua fonte de inspiração, né, na oração diana. Também já mostramos a relação com Yeshua e também já falamos para vocês sobre a sequência das 19 bênçãos da Amidá. Agora, eu quero falar com vocês sobre o que vem antes da Amidá. Antes da Amidá, nós recitamos um versículo de Davi, e esse versículo em hebraico diz: Adonai sefatai tiftach viagir tehilatecha. Eterno, abre os meus lábios e a minha boca proferirá o teu louvor. Salmos capítulo 51, versículo de número 15. Ao concluirmos a Amidá, nós também pronunciamos um outro versículo das palavras do rei Davi, que está lá em Salmos 19, versículo 14, quando ele diz que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração te sejam agradáveis, ó Eterno, meu protetor e meu redentor. Em ambos os versos, portanto, nós percebemos a preocupação de Davi com as palavras que ele iria pronunciar diante do Eterno. Por isso ele fala: abre os meus lábios, permitindo que Deus pudesse falar através dele. Mas Davi iria proferir os louvores? Será que Deus iria colocar os louvores dentro da boca de Davi, dentro dos lábios de Davi? E Davi deixa clara essa preocupação também ao dizer que as palavras da minha boca, né? Que as palavras que saem dos nossos lábios, quanto de nossa oração a gente está realmente preocupado com aquilo que sai dos nossos lábios? Com falar as palavras de forma apropriada, de usar a nossa linguagem de uma maneira santificada, de exaltar ao Eterno através dos nossos lábios. Essa era a preocupação de Davi, e por isso os versículos, tanto antes quanto depois da Amidá, nos mostram essa preocupação do rei Davi. Hoje eu quero abordar com vocês um pouco dentro desse livro que está aparecendo aí na tela, A Arte da Prece Judaica, do Rabino Yitzhak Kirzner e Lisa Aiken, PhD. E esse é um livro que trata exclusivamente da Amidá, a arte da prece judaica. O que a Amidá nos ensina como arte, a oração de Israel levada como um cheiro agradável diante do Eterno. Na página 33, o livro nos diz assim, acerca do versículo de Davi. O versículo em questão, Adonai sefatai tiftach viagir tehilatecha, Eterno, abre os meus lábios e a minha boca proferirá o teu louvor, é encontrado num dos salmos de arrependimento, no qual o rei Davi reflete acerca de como poderia retornar a Deus, depois de ter se comportado inadequadamente com Batseba. Após ter sido repreendido por suas ações, Davi queria reatar o relacionamento com Deus. Seus atos servem como um modelo para como nós, na qualidade de indivíduos, devemos nos arrepender quando pecamos. Davi entendeu
que, sob aquelas circunstâncias, Deus não estava interessado no sacrifício de um animal. Ele queria que Davi retornasse para ele. Então, aqui a gente já começa a ver que o sacrifício de um animal estabelecido lá nos primórdios, lá na Torá, com Moshe, ele tinha o propósito de expiar os pecados, de nos trazer a expiação de pecados, mas também de nos reconectar com o Eterno. Então, por isso que quando Isaías fala de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, ele mesmo profere dizendo que os seus lábios, eles falam de louvor, mas o coração não está perto de Deus. Porque Isaías, retratando as palavras de Deus ao povo de Israel, fala disso, sendo que o próprio Deus estabeleceu o sacrifício. Porque já nos dias dos profetas, esses sacrifícios, eles não eram bem vistos, não por causa do sacrifício em si, mas por causa da atitude. E às vezes a nossa oração segue o mesmo exemplo, o mesmo padrão de comportamento. Pessoas que oram, mas o coração está longe de Deus. Deus não tem prazer na oração dessas pessoas. Quando fala o incenso é abominação, está falando de oração, porque em vários versículos a Torá relata a oração como incenso. Os Salmos falam disso, Apocalipse fala disso. Então a gente aprende que a oração e o incenso estão correlacionadas. Mas tanto a oração, quanto o incenso, quanto o sacrifício demandam de nós, da nossa parte, um coração sincero para com o Eterno. Então quando a gente vê o livro, Deus queria que Davi retornasse para ele. Foi então que Davi entendeu que ele poderia retornar a Deus através da prece. Ainda assim, sentia-se tão envergonhado do que fizera que não conseguia fazer com que a sua boca começasse a falar. Isso é bem comum quando a gente realmente está arrependido dos nossos pecados, envergonhado dos nossos pecados, a gente não consegue falar a respeito, a gente não consegue expressar. Quando o marido e esposa têm uma dificuldade no relacionamento e não consegue expressar por causa da vergonha, isso aconteceu com o rei Davi também. Assim, com problemas para abrir a boca, Davi pediu a Deus que o ajudasse. Dirigindo-se a Deus, disse: ó meu Deus, Deus que sempre foi o meu Deus e que jamais se afastou de mim, dê-me a capacidade de poder abrir a minha boca. Ajuda-me a começar a restauração do nosso relacionamento, pois fui eu quem me afastei do Senhor. Veja, o pecado de Davi que o afastou de Deus. Não foi Deus quem se afastou, mas o pecado. E Davi reconhece isso. Uma vez que eu possa novamente comunicar-me com o Senhor e possa merecer a sua audiência, serei capaz de novamente louvá-lo. E o rei Davi nos ensina aqui aquilo que ele entendeu, que sob aquela circunstância que ele estava vivendo, após o pecado com Batseba, Deus não estava interessado em nenhum sacrifício, mas ele estava interessado em que Davi restaurasse a sua relação com Deus. Qual foi a resposta de Deus a Davi, então, diante dessas palavras? A resposta de Deus a esta pungente súplica foi: eu quero palavras. Tragam-me formas de comunicação, tragam-me os seus sentimentos, tragam-me as suas emoções genuínas. Permitam-se prantear e orar a mim, e eu os aceitarei, assim como sempre aceitei o que era feito no templo. Assim como Deus aceitava os sacrifícios feitos outrora no templo, Deus também aceitaria a oração, as palavras. Mas que palavras? As palavras carregadas de arrependimento, de choro, de pranto. Essas palavras Deus aceitaria. E foi isto o que Deus queria ao dizer: não estou interessado em seus sacrifícios ou oferendas. O que eu quero é ouvir as suas palavras de emoção. Tragam-me a si próprios. Ora, mas Deus falou isso? Onde está escrito que Deus falou tal coisa? Lá no profeta Oséias, capítulo 14. Vamos ler Oséias, capítulo 14, versículo 2. E esse versículo ele dá margem para uma grande discussão, mas vamos nos atentar ao que está escrito nas palavras do profeta. Tomai convosco palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe: tira toda a iniquidade e aceita o que é bom.
e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Ora, Oséias aqui está falando que como os novilhos nós ofereceremos os sacrifícios dos nossos lábios. Isso não significa que o sacrifício foi substituído pelas orações, pois caso contrário, os sacrifícios teriam cessado ali nas palavras do profeta Oséias. Mas a gente sabe que os sacrifícios perduraram até o ano 70 com a destruição do templo no Beit HaMikdash ali pelos romanos. Vale ressaltar que o profeta Oséias, ele viveu entre o século VIII e o século VII antes da Era Comum. E o que significa isso? Significa que quando Oséias viveu, ainda estava de pé o primeiro templo, que foi destruído somente lá no ano 586, na época do Império Babilônico de Nabucodonosor. Então, se já naquele tempo as orações tivessem sido aquilo que substituísse os sacrifícios no templo, não haveria necessidade de construir o segundo templo. Então, quando alguém vem e fala para você, não, Deus substituiu os sacrifícios pelas orações, como está escrito em algumas preces do Sidur, isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade. Deus quer o coração sincero, seja através dos sacrifícios no Beit HaMikdash, seja através dos nossos lábios. Ele não substituiu. E retornando às palavras do livro, A Arte da Prece Judaica, na página 35 ele ainda diz assim: o perdão não está vinculado ao templo e nem ao cordão escarlate. Lembre-se, a gente já tem vídeos no canal falando do cordão escarlate, que ele mudava de cor, ele se tornava branco, trazendo o sinal de perdão aos pecados dos filhos de Israel. Mas, cerca de 40 anos antes da destruição do templo, esse cordão escarlate não mais ficava branco. Não significa que Deus não aceitava o arrependimento dos filhos de Israel, mas significa que 40 anos antes, isso vai condizer com o período da morte de Yeshua. A partir da morte de Yeshua, aí sim, aqueles sacrifícios deixaram de ter a sua eficácia. Ele depende das palavras e dos sentimentos que os judeus aportam ao seu relacionamento com Deus. Então, o perdão depende da nossa postura diante de Deus, segundo o livro. E, é claro, o perdão também depende do sacrifício de Mashiach, mas o sacrifício de Mashiach também se tornará inválido se a gente não trouxer palavras de oração, mas junto com o arrependimento, com uma mudança de atitude, uma mudança de postura. Vamos voltar às palavras de Davi, então, nos Salmos, capítulo 51. O que implicam as palavras do versículo do Salmo 51? Então, Adonai sefatai tiftach fiagit terra. Eterno, abre os meus lábios e a minha boca proferirá o teu louvor. Aqui no livro, na página 37, nós temos escrito assim: quando nos sentimos distantes de Deus, não somos capazes de abrir nossas bocas e cantar louvores a qualquer uma das virtudes de Deus. Você já viu que a tendência nossa, quando a gente peca, é ficar com vergonha e evitar ir à sinagoga, é evitar estar na presença de Deus, e a gente tem vergonha até de orar. Por isso Davi fala: abre a minha boca, para que Deus pudesse abrir e ele pudesse voltar a proferir os louvores a Deus. Quando nos sentimos distantes de Deus, não somos capazes de abrir nossos lábios e cantar louvores a qualquer uma das virtudes de Deus. A gente tem dificuldade até de reconhecer a grandeza de Deus, porque a gente se sente muito pequeno diante da grandeza de Deus, de tal forma que a gente sente vergonha. Quando Davi disse: abre os meus lábios, ele estava pedindo que Deus o ajudasse a se comunicar com ele. Uma vez restabelecida a comunicação, Davi seria novamente capaz de enxergar as qualidades positivas de Deus. Ele seria capaz de deixar a sua boca proferir o louvor a Deus. Quando oramos, quanto mais queremos nos comunicar com Deus, menos ameaçadora se tornará a ideia da prece. Ademais, a própria comunicação nos leva a nos abrir mais e mais a Deus. O que significam essas palavras?
que a gente estabelece um hábito de orar. Quando a gente fala, Eterno, abre os meus lábios e a minha boca proferirá o teu louvor, a gente está dando início a um ato de engrandecimento do nome de Deus, ao nosso relacionamento com Deus. E quanto mais a gente rezar, mais esse hábito se torna natural nas nossas vidas. E uma das razões pelas quais iniciamos a Amidá louvando a Deus é para que possamos nos lembrar de todas as maravilhas que Ele nos concede. Pense assim, mesmo eu sendo pecador, Deus me concede a vida, Deus me concede a saúde, Deus me concede a oportunidade de trabalhar. Isso ajuda a gente a exaltar a Deus, a criar de novo um clima de gratidão a Deus. E aí a nossa oração vai fluir com muito mais intensidade, brotando de dentro do nosso coração, para tentar alcançar o altar de Deus, a Shekhinat Hashem, a santidade do Eterno. Um outro aspecto importante dentro desse versículo é que, depois de abrir os lábios, a minha boca proferirá o teu louvor. O que significa isso? Bom, por que nós louvamos a Deus? Quando dizemos que louvamos a Deus, estamos dizendo que estamos tentando entendê-lo e nos fascinarmos com o que Ele é. Louvamos a Deus para o nosso benefício e não porque Deus precisa. Você acha que Deus precisa do seu louvor? Claro que você vai pensar, não, Deus não precisa do meu louvor. Deus não precisa que eu o exalte. Ele sabe da grandeza que Ele tem, daquilo que Ele é. Mas então por que nós o louvamos? Há um versículo em Provérbios que diz que podemos avaliar uma pessoa através da maneira como ela é louvada. Esse versículo está lá em Provérbios capítulo 27, versículo 21. Vamos ler? Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Ora, o homem não é provado pelos louvores que recebe, é isso que está escrito no versículo. Mas na verdade, Rabbeinu Yonah, ele nos diz assim: este versículo não significa que uma pessoa pode avaliar outra pessoa através daquilo que os outros dizem a seu respeito, pois é fácil para as pessoas erguer fachadas. Está cheio de bajuladores nesse mundo. E a gente começa a olhar as pessoas sob a ótica da bajulação. E isso traz a nós um julgamento precipitado e incorreto. Mas olha o que diz. Isso significa que podemos avaliar uma pessoa através daquilo que a pessoa louva. Segundo Rabbeinu Yonah, então não é da forma como ela é louvada, mas da forma como ela louva, ou é o que é aquilo que a pessoa louva. Não importa quem seja a pessoa ou quais sejam as suas realizações feitas, ou mesmo não feitas. Uma pessoa pode ser avaliada por suas aspirações na vida e por aquilo que ela louva. Mesmo que as suas aspirações não se realizem totalmente, elas são normalmente um bom indício de onde está o seu coração e quais são os seus valores. Portanto, as realizações isoladamente não são tão importantes para avaliar uma pessoa, como são os motivos e objetivos daquela pessoa. O que isso significa? Onde está o teu coração? Quando você louva, esse carro é tão bom, essa casa é tão boa, isso é tão bom, isso é tão grandioso, o meu trabalho, a minha profissão, qualquer coisa que você louve, que você exalte, mostra aquilo que você é. E quando a gente conecta essas palavras com aquilo que foi dito por Yeshua, lá em Mateus capítulo 6, ele diz assim, no versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A gente passa a entender melhor o porquê Davi proferiu estas palavras. Porque quando ele profere os louvores a Deus, aquilo brota de um coração sincero. Deus é o meu tesouro, Davi estava dizendo. Quando a gente honra, exalta coisas ou pessoas, aí está o nosso coração. Mas quando a gente consegue abrir os nossos lábios e proferir louvores a Deus, o nosso coração está mostrando a nossa relação de intimidade com a santidade de Deus. Por isso, mesmo diante de eventos em que nós nos sentimos pequenos
de atos falhos, de pecados que cometemos, nós devemos, como Davi, buscar a Deus e dizer: Eterno, abre os meus lábios. Ao invés da gente se retrair, ao invés da gente se calar, nós devemos orar a Deus, falar que Ele possa abrir os nossos lábios. Para quê? Para que possamos deixar os nossos lábios proferir palavras de louvor a Deus. Mostrar que o nosso coração está vinculado com a santidade, que não é o pecado maior do que a nossa relação de santidade com Deus. E deixar claro que onde está o nosso coração? O nosso coração está no louvor do Eterno. O nosso coração está vinculado à santidade. Por isso, Adonai Sifatai Tiftar Viagid Dehilater. Eterno, abre os meus lábios e deixa que a minha boca possa proferir os teus louvores. Por isso, esse versículo vem antes da Amidá, para que a gente, ao orar, as 3 primeiras bênçãos que falam de louvar a Deus, possa ser algo sincero, que brote de dentro de nós, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que você possa orar com mais intensidade e que, se porventura você pecou e se sente distante de Deus, saiba que, ao dizer esses versículos, você se conecta com o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, e você pode orar como ele, abrindo os lábios e proferindo louvores ao Criador. No próximo vídeo, a gente começa com a primeira bênção da Amidá. E eu espero que você esteja conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda uma relação de intimidade com Ele e que os nossos lábios possam proferir palavras de louvor e que sejam recebidos, assim como os sacrifícios outrora recebidos no templo, como um cheiro agradável ao nosso Criador. Um grande abraço, shalom, até a próxima. Tchau.